Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com Inclusão e Saúde. E agora a gente recebe aqui no estúdio o Murilo Oliveira, ele que é o coordenador de políticas públicas para pessoas com deficiência da Prefeitura de Aracaju. Bem-vindo ao nosso programa, viu, Murilo? Obrigado. Olha, o Murilo está aqui, ele já apareceu no programa em outros momentos, mas só em fotos, né? Ele como o pai de criança que tem síndrome de Down, né? A esposa dele, que é a Aline França, já esteve aqui, inclusive representando a CIDAW à época, também representando as mães, né, de pessoas com síndrome de Down, porque essa troca de experiência ela é salutar para o dia a dia. Mas aqui o Murilo está na condição de gestor público de uma pasta da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Aracaju. Quero começar, eu sei que vocês fizeram, né, um movimento agora recente, não só voltado para pessoas com síndrome de Down, como também para o autista. Afinal de contas, a gente está no mês que é dedicado às discussões, né, do autista. Mas esse tipo de discussão tem que acontecer sempre. Queria que você pudesse nos nortear aí sobre como é que a Prefeitura está direcionando essas políticas especificamente para esse público. Certo. A Prefeitura, desde que iniciou a gestão, fez um modelo para trabalhar algumas questões de forma diferenciada. Então, com a criação de uma diretoria de direitos humanos, nela foi incluído algumas coordenações, dentre elas a coordenação que defende os direitos da pessoa com deficiência. Então, essa coordenação ela passou a existir de fato desde junho do ano passado. Então, desde junho do ano passado que a gente vem fazendo um trabalho dentro da Prefeitura, porque quando a gente pensa numa pessoa com deficiência, a gente pensa que ela tem diversas necessidades, não é só de assistência, não é só de educação, não é só de saúde, não é só de esporte, não é só de segurança. Sim. É desse conjunto. Até porque de pouco adiantaria ele ter acesso à educação se ele não conseguir sair de casa e pegar o transporte público, se ele não tiver uma saúde, né, restabelecida, se ele não tiver o processo de reabilitação. Então, esse conjunto é que vai fazer com que essa pessoa com deficiência tenha um pouco de autonomia ou tenha a sua autonomia completa. Então, o trabalho da Prefeitura dentro dos direitos humanos é fazer com que essa rede funcione. Porque a gente sabe que existem N problemas, mas a gente tem que pensar qual é o foco para resolver, né? E estar também próximo das associações de direito, conversando com a sociedade civil, para que a gente possa errar menos. Mesmo tendo um filho com deficiência, não quer dizer que eu sei tudo. Sim, claro. O que eu achar vai ser o melhor para todas as famílias. Então, essa conversa mais próxima das associações é que traz também uma assertiva e ações que sejam mais próximas da necessidade das pessoas. Recentemente, agora, né, houve o evento que fez menção à pessoa com síndrome de Down, como eu disse, também ao autista. Não só porque esses são os meses, sai de março, né, síndrome de Down, entra abril, voltado para o autista. Essas temáticas, elas ajudam de que maneira, Murilo? Você então, no ano passado a gente fez só uma festa. Não que uma festa não seja bacana, uma festa é muito bom, porque a gente vai estar trazendo para a sociedade a discussão, a temática e mostrando que essas pessoas têm algumas necessidades. Só que esse ano a gente resolveu fazer uma coisa um pouquinho diferente. A gente fez uma atividade que fosse voltado primeiro para a família, pensando não só na pessoa com deficiência, mas na sua família, no seu contexto familiar, e também com estações que pudessem trazer para aquela família acesso à informação, a atividades, oficinas e também ao lazer. Então, a gente trouxe um pouquinho, principalmente a gente tocou muito com relação ao direito da pessoa com deficiência, trazendo informações sobre os benefícios assistenciais, assessorias jurídicas dos CREAS, a Defensoria Pública e também um stand da educação que vai estar explicando como é que funciona a educação inclusiva no município, como é essa questão de aula regular e sala de recurso. Então, é importante que essas famílias entendam que o poder público ele tem que estar próximo delas e a gente tem que estreitar essa relação e não fugir dessas famílias como se a gente não pudesse dar conta. A gente sabe das nossas dificuldades, mas a gente também tem que pensar em alternativas que possam trazer uma melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Como é que está essa relação Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Assistência Social? Porque hoje a gente tem a PAI de Aracaju, que você conhece muito bem, inclusive já foi gestor nessa área da saúde, e hoje a gente tem a PAI como Centro Especializado de Reabilitação. Tem o CIRAS, né, que é o Raio do Sol, que está também se habilitando,
e tem a própria prefeitura. Como é que funciona isso na assistência à pessoa com deficiência? Como é que está essa relação? Então, a gente trabalha também muito em harmonia entre as secretarias. Cada secretaria geralmente tem um gestor público que trabalha essa questão da pessoa com deficiência. A saúde tem, a educação e as demais também. A gente tem dentro da prefeitura um comitê intersetorial de políticas públicas para pessoa com deficiência que a gente senta e tenta unir as forças da prefeitura como um todo. Com relação à ampliação do serviço de reabilitação dentro de Aracaju, na verdade de Sergipe, né? Sim, Porque claro. Tanto o SER2 do Siqueira Campos como o SER2 da APAI atende... Cada um tem um limite. A APAI são 67 municípios. Isso, e o SER2 Aracaju atende também todos os municípios, mais especificamente a região de saúde de Aracaju. Né? Que não é exatamente a grande Aracaju, é a região de saúde de Aracaju que envolve também outros municípios. Agora, com a ampliação do CIRAS, a gente vai ter uma rede triplicada de reabilitação. Então, acredito que essa divisão seja bacana, até porque o CIRAS ele fica mais para a Zona Sul, a APAI para a Zona Norte. E o Siqueira fica mais central, né? O SEMAR do Siqueira Campos. Então, acredito que seja até melhor para as famílias com relação a fazer esse deslocamento. A gente sabe que isso foi um programa do governo federal para poder ampliar devido àquele boom da microcefalia que aconteceu em 2015, no fim de 2015. E que bom que chegou para fortalecer também essa rede de cuidados e de reabilitação. O meu trabalho não é exatamente nesse foco. Sim, claro. A gente trabalha em conjunto, a saúde, a assistência, mas a gente sempre senta e discute algumas questões. E a APAI vem trazendo um grande benefício para Aracaju, que apesar dela não atender os usuários de Aracaju, mas ela já retira parte dos usuários do Siqueira, então abre vagas para novas pessoas. E a gente sabe que é difícil essa relação e, às vezes, tem uma lista de espera para aguardar, para fazer avaliação global e entrar em todo o processo de reabilitação. Que a reabilitação ela é um processo que é difícil de saída. Quando você pensa num usuário que tem, por exemplo, autismo, em que ele vai trabalhar a deficiência intelectual durante vários estágios da vida, então é uma criança que ele entraria no serviço de reabilitação muito precocemente, né, logo após o diagnóstico, ou até antes do diagnóstico, e ele ficaria nesse serviço fazendo atividades de reabilitação que iriam mudar o foco durante a sua fase de desenvolvimento, mas ele continuaria no serviço. Então, é um serviço que ele tem início, tem um meio muito grande. Sim, lógico. E um fim que tem que chegar, porque também a pessoa tem que sair da reabilitação para a vida, né? Ele tem que praticar esporte, ele tem que fazer atividades culturais. Convencionais. Sim, como todo mundo faz. É autonomia, né, Murilo? Todas as vezes que a gente fala sobre pessoa com deficiência, essa palavra me vem à mente. E é algo que a gente vai aprendendo no dia a dia. Não só convivendo com os assistidos da APAI, mas sobretudo o que a gente vai encontrando no dia a dia. Então, a palavra autonomia é a palavra-chave. Você tem que toda hora ficar com peninha do deficiente, ou peninha ou com algum tipo de compaixão, porque ele deu um pouquinho de tempo para ele também, dentro do limite dele. Então, a gente vai aprendendo aos pouquinhos isso. Sobre o próprio autismo, já que a gente está no mês, e daqui a pouco a gente vai rever uma conversa entre mãe, né, de autista, num estágio bem inicial, e uma fonoaudióloga, né, especialista nessa área. Então, no sentido do autismo, existe um programa específico, e até mesmo na prefeitura, para outras deficiências, ou isso é de maneira global? Como é que vocês trabalham? O serviço de reabilitação ele atende todas as deficiências, né, que enquadrem nesses dois tipos, que esse SER2 funciona com a deficiência intelectual e física. O autismo está dentro da deficiência intelectual, assim como também a síndrome de Down. E o autismo tem um espectro muito grande, tem uma diferença muito grande entre uma pessoa com autismo e outra. Então, a gente nunca pode pensar que uma pessoa vai receber o mesmo tratamento da outra. Mesmo que tenha muita proximidade entre vamos dizer, o grau do autismo daquela pessoa e da outra, né? Isso, mas o tratamento sempre é individualizado, porque é muito do que aquela pessoa com autismo diz ao profissional do que ele precisa.
Às vezes a gente fica preocupado na teoria e achando que vai ser uma forma de bolo, como tratar a síndrome de Down, como tratar o autismo. Botar no pacote, assim. E tem essa sequência lógica de fazer. Óbvio que a teoria, ela explica algumas coisas, mas na prática, você tem que realmente chegar no indivíduo e a partir da resposta dele, você fazer o tratamento de acordo com a individualidade, com o tratamento específico para aquela pessoa. E o Murilo pai? Esqueci o nome do teu filho agora. Guilherme. Guilherme. São gêmeos, né? A gente já explicou aqui em outro momento. Um nasceu com síndrome de Down e o outro, considerado, né, que a gente chama de sem nenhum tipo de, digamos assim, de deficiência. Como é isso? Como é que é essa relação? E agora você mais de perto na área, com responsabilidade pública, digamos assim. Como é que é o dia a dia? Como é que é essa rotina, Murilo? Hoje o Guilherme tem 6 anos, o Guilherme Bernardo tem 6 anos, estudam na mesma sala, na mesma série. A gente sabe, existe um processo de reabilitação que ele iniciou com fisioterapia, ele faz fono até hoje. E hoje também ele precisa de apoio pedagógico. A escola, óbvio, dá todo o suporte de pedagógico durante o período da aula, mas no pós-aula, no turno seguinte, hoje ele precisa de um apoio pedagógico. Então ele está fazendo esse apoio pedagógico 3 vezes na semana, outro dia ele faz fono. Então tem uma rotina diferenciada. Mas ele não deixa de praticar esporte, ele não deixa de brincar com o irmão, com a família. Então, Guilherme, eu acho que é a criança que eu vejo que tem mais autonomia. Porque não é só porque é meu filho, não, mas é porque a gente trabalha muito sem essas amarras, sem essa redoma. Sim, que legal. Ele tem muita iniciativa para praticamente tudo. Ele não espera alguém dar água para ele, ele vai lá e toma. Ele, quando quer sair para brincar na casa do vizinho, ele sai e vai brincar na casa do vizinho, avisando, mas sai sozinho. Então, essas coisas a gente tem que começar a se trabalhar como pai, porque quando a gente tem um filho com deficiência, a tendência é você super proteger. Mas, assim, o mundo, ele não é diferente para ninguém. E se a gente super protege lá na frente, quando ele precisa estar no mesmo mundo que a gente está, a gente vai passar por uma dificuldade muito grande. Então, assim, no dia a dia mesmo, pensar na autonomia. E, assim, é uma coisa que, às vezes, a gente nem dá tanta autonomia, assim. A gente limita um pouquinho, mas ele vai além. Ele quer ir além. Eu acho que é uma coisa muito de personalidade. Eu acho que é mais ou menos, eu já ia falar, a palavra é essa, personalidade. Murilo Oliveira, obrigado pela tua vinda aqui ao programa. Se tiver alguma coisa que você queira considerar, sobretudo na tua pasta, ou então como pai, se quiser deixar uma mensagem para o nosso telespectador. Pronto, tem uma coisa muito importante para as pessoas com deficiência em geral, que esse ano é um ano que quem recebe o BPC, o benefício de prestação continuada do INSS, tem que estar no cadastro único da assistência social. Então, essas pessoas têm que procurar o CRAS da sua região, procurar o CRAS do seu bairro e fazer esse cadastro único, porque a partir de dezembro esse benefício pode ser suspenso caso não esteja no cadastro único. Então é importante para as famílias procurar o CRAS e fazer isso o quanto antes. Se quiser tirar alguma dúvida, qual o CRAS que eu posso ir, como é que faz esse processo, a gente está sempre à disposição lá na assistência social. Os centros de referência da assistência social são locais visíveis na comunidade, então a gente aguarda essa comunidade procurar a gente para estar fazendo esse cadastro. A gente já falou muito sobre o BPC aqui no programa, inclusive o alerta do Murilo, mais uma vez, é extremamente importante. Então, fique ligado, se você tem esse benefício, tem que refazer o cadastro, a gente já falou, já trouxe outros entrevistados. Então, alerta não falta, não pode depois dizer que não foi avisado. Mais uma vez, obrigado, dá um beijão na Aline, nas crianças e até uma próxima, Murilo. Eu que agradeço. Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta, você vai rever a conversa entre a fonoaudióloga Neuza Vieira e a jornalista Mariana Ventura, falando sobre a Amanda, a filha da Mariana, ela que tem autismo. Como é que foi a descoberta do autismo da Amanda através da fala? Como a fonoaudiologia ajudou nesse sentido? Nós vamos daqui a pouquinho, depois de um rápido intervalo. Estamos apresentando Inclusão e Saúde.